paz, professores! Nós estamos aqui para mais uma aula da classe infantil. Meu nome é Flávia e eu estou aqui para propor a nossa segunda lição, né? Este ano de 2021, nós estaremos trabalhando sobre a vida de Jesus. Então, antes de iniciar a aula, nós vamos, lá no nosso painel conversar com as crianças, falar para eles que hoje nós iremos fazer a nossa segunda aula, mas perguntar para eles, quem estava na aula, se eles lembram qual foi a primeira aula, sobre o que foi falado. E aí você vai tirar a figura de lá de dentro, E aí vocês vão falar, olha, isso mesmo, a primeira aula foi sobre o nascimento do menino Jesus. E na aula de número 2 de hoje, a nossa segunda aula, nós iremos falar de um primo de Jesus. Nossa, vocês sabiam que Jesus também teve um primo? Quem aqui tem primo? E aí vocês vão conversar com as crianças. Nós, iremos explicar para eles que primo, ele é filho da irmã da mamãe, ou do papai, ou do irmão da mamãe e do papai, Que esses tios, que são os nossos tios, eles têm os filhos e esses filhos são os nossos primos. Então, nós vamos explicar para eles. E aí, nós vamos falar que Jesus também teve um primo e que esse primo tinha um nome. Qual será o nome desse primo? E aí, vocês vão perguntar, vamos instigar as crianças, ver se eles conseguem responder que o primo de Jesus é João Batista, tá? E o objetivo dessa nossa aula é ensinar que Deus, ele é fiel e cumpre todas as promessas e responde às nossas orações no tempo certo. E, por que esse objetivo? Porque Isabel, que era a mãe de João Batista, ela ficou grávida, já de uma idade avançada. Então, nós vamos explicar para as crianças que ela já era uma senhorinha, Ela já era bem velha quando ela engravidou de João Batista. E aí, nós vamos contar a história para eles. Eu trouxe uma dinâmica para ser trabalhada com eles e também trouxe, vocês estão vendo atrás de mim, o versículo bíblico desta aula. Eu trouxe ela nas bexigas, mas primeiro nós iremos fazer a dinâmica. Nós vamos escolher duas crianças, tá? E nós vamos escolher as duas crianças e nós vamos deixar preparado duas bexigas. Nessas bexigas vão ter que estar duas palavrinhas escritas, ó. Então, em uma bexiga vai estar escrito promessa e na outra bexiga vai estar escrito fiel. E aí, nós vamos entregar esta bexiga para as duas crianças. E aí, você vai falar para as crianças, olha, você, Joãozinho, vai encher essa bexiga e você, Mariazinha, vai encher essa bexiga. E quem encher ela primeiro, a primeira aqui, aí vocês vão ver de acordo com a classe de vocês vão saber se tem criança que tem medo de bexiga ou não. Então, vocês podem, eu propus aqui encher a bexiga até estourar. Aquele que estourar primeiro, vamos dizer assim, ganhou a brincadeira, tá? Mas não tem essa de ganhar e de perder, mas é que nós vamos explicar, tá? Então, aquele que encher a bexiga primeiro e ela estourar, nós vamos falar o significado daquilo que está escrito na bexiga. Então, ela vai encher a bexiga. Vou encher rapidinho aqui, ó. Só um pouquinho para vocês verem. A minha canetinha não tá muito legal não, ó. Mas ela tava escrito promessa, tá vendo? Ela ficou bem fraquinha, então vocês, tá vendo? Aqui ela ficou forte, Mas na hora de encher ela ficou mais clarinha. Qualquer coisa, depois vocês até reforcem ou mostra para eles, antes de encher o que tá escrito nas bexigas. E aí vocês vão falar, Por exemplo, estourou primeiro a bexiga da promessa. Então, nós iremos falar para eles que o quê?
Assim como levou um tempo para encher a bexiga, as nossas orações, elas também levam um tempo para ser respondidas, né? Que tudo leva um tempo, né? Às vezes nem tudo aquilo que a gente ora, Deus vai nos responder já de imediato. Então, tem um tempo. Então, o encher a bexiga vai simbolizar o tempo, tá? E o fiel é porque Deus, ele é fiel, né? Ele responde, ele sabe aquilo que nós precisamos. Então, essa é a nossa dinâmica, tá? Para iniciar a aula. E aí, o versículo bíblico está lá em Salmos 6, capítulo 6, versículo 9. Aí, aqui, eu já deixei ela na ordem, tá vendo? Ó, ele me escuta quando? Ele quem? Deus. Ele me escuta quando eu peço ajuda e ele me atende. E ele atende as minhas orações. Então, vocês podem entregar uma bexiga para cada criança e ela lê a frase que está na bexiga. Aí você pede para a outra criança ler o que está escrito na outra bexiga. Você pode ajudar aquele que não sabe ler. E você pode trocar as bexigas. Então, ou você pode trocar as ordens delas, né? E deixar com que as crianças ordenem a bexiga acompanhando a leitura na Bíblia, né? Aproveitando os alunos que são maiores e já conseguem ler. E aí, a nossa história, né? Nós vamos contar a história de João Batista. Então, eu preparei aqui alguns fantoches de palito, tá vendo, ó? Eu fiz ele impresso, então eu fiz Zacarias, fiz a Isabel e fiz o João Batista bebê. Então, nós vamos contar para eles a história, né? Que Zacarias, ele era um sacerdote, que ele cuidava da casa do Senhor, ele tinha os seus afazeres e um dia ele, lá na casa do Senhor, enquanto ele estava, né? Lá fazendo os afazeres dele na igreja, um anjo apareceu para Zacarias, porque esse anjo havia ouvido a oração de Isabel, porque Isabel há muito tempo ela vinha orando para Deus, pedindo um filho ao Senhor, mas como ela já estava de idade avançada, então já fazia algum tempo, né, vamos dizer assim, pelo qual ela via fazendo esse pedido. E Zacarias, como ele já era de idade, a sua esposa também, ele chegou até a duvidar que um dia ele seria pai. E quando este anjo apareceu para ele lá no templo, enquanto ele cuidava dos afazeres lá da igreja, o anjo falou para ele: olha, Zacarias, eu vou visitar o ventre de sua esposa e esse ano você vai ter um filho. Ele duvidou. Nossa, ele duvidou da palavra do Senhor. Ele não acreditou de momento. Ele falou assim: mas como, anjo? Como que a minha esposa, já de idade avançada, já uma senhorinha de cabelinhos brancos, usa óculos, quase igual a tia Flávia, vai ser mamãe? Ela já está de idade avançada. E aí o anjo, né, como resposta, né, de que ele duvidou, ele ficou mudo. O anjo fez com que Zacarias, a partir daquele momento, daquela promessa, ele ficasse mudo. Ele não falava mais nada. Ele falou assim, a única coisa que o anjo falou para ele é que o filho dele, que a esposa estava esperando ia ser um menino e ia se chamar João Batista, mas que ele não iria falar nada. Então ele saiu de lá do templo bem quietinho, não podia falar nada, porque ele duvidou. E sabe quando foi que Zacarias começou a falar? Sabe? Após o nascimento. Quando nasceu o bebê, todo mundo chegou lá na Isabel e falou: olha, você teve um menino, ele vai chamar Zacarias? Ela falou: não, ele vai chamar João Batista. Todo mundo ficou espantado. Como assim, João Batista?
e não Zacarias igual o pai. Aí, João Batista, naquele momento, o anjo destravou a língua dele e aí Isaías falou, o meu filho irá se chamar João Batista. Ele é uma criança muito especial, ele vai abrir os caminhos. Pois é, e João Batista foi esse homem, né? Que ele veio antes do Senhor Jesus para abrir os caminhos. E sabe por quê que João Batista era primo de Jesus? Porque Isabel era prima de Maria. E quando Isabel já estava grávida, já com um barrigão, mais ou menos assim, uma barriguinha, Maria foi visitar Isabel. Maria estava no início da gravidez. E João Batista pulou no ventre de Isabel. E aí Isabel falou, você está grávida do nosso Senhor, pois a criança que está aqui dentro, ela está vibrando, ela está mexendo. Por isso que João Batista é primo de Jesus, porque a sua mamãe era prima de Maria. Então vocês irão contar, né? Do jeitinho de vocês. Eu vou estar enviando material por escrito. Vou estar, né? Eu tô propondo para vocês para fazerem, né? A atividade com as crianças, né? A Isabel e o Zacarias. Aí tem os bebezinhos aqui. Você vai recortar o bebezinho e aí a criança vai colorir e depois vai colocar, né? O João Batista no colo do papai. Então, essa é a nossa segunda aula. E, terminando a nossa aula, nós iremos colocar, né, a nossa família, né? Olha aqui, ó, a família de João Batista aqui na nossa segunda aula. E até a próxima aula.